Olá, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez estamos aqui com vocês no Espiritismo Aplicado de Elisa Rigonati. Boa noite, Wagner. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Então, mais uma vez, hoje, quarta-feira, todas as quartas, 19h30, nós estamos aqui com o estudo do livro, dando sequência aqui mais uma vez. Nós já estamos finalizando o livro, logo mais a gente termina. E é isso. Lembrando que os capítulos são todos gravados aqui no Estúdio Shift. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão. E é sempre um grande prazer poder compartilhar tudo aquilo que nós estamos aprendendo com vocês. Então, vamos fazer oração? Sim, vamos fazer a oração inicial. Deixa eu travar mesmo aqui. Vamos nos concentrar e nos focar aqui nas reflexões de hoje, para que possamos aprender novas informações, para alimentar o nosso espírito, seguir nossa caminhada, que ilumine nossas casas, nossos corações, e que Deus nos abençoe nos estudos de hoje. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Isso aí. A gente abre todas as semanas e mesmo assim ainda sinto vergonha de abrir as gravações. Bom, dando sequência, no último episódio nós falamos sobre a questão dos animais. E hoje, um novo capítulo, nós vamos começar com espiritismo e sexualidade. Vamos lá. Então, espiritismo e sexualidade. Função divina do sexo. Ao estudarmos o fenômeno de nossa reencarnação, suas causas e seus efeitos, é que ficamos compreendendo a função divina que o sexo desempenha em nossa evolução. Realmente, a reencarnação só se torna possível mediante o uso dos órgãos sexuais, os quais nos fornecem um corpo denso de carne com o qual resgataremos o passado delituoso e elevamos-nos às esferas mais altas da espiritualidade. Se tivermos o cuidado de encararmos somente através desse prisma, veremos que a união sexual tem como objetivo sagrado o trabalho criador. Com base nas nobres funções do sexo, constituem-se as famílias, as cidades, as nações, permitindo que os espíritos que povoam o espaço voltem à Terra para cumprirem suas tarefas. Por aí vemos o quanto é importante que desempenhemos nossas funções sexuais nas bases do bem e da ordem, jamais nos desviando para os vícios e para os desregramentos. Eu vou continuar e a gente... Ok. O altar doméstico. É no lar legitimamente constituído pelo casamento que dignificamos nossas funções sexuais. Desempenhando-as, o homem e a mulher alcançam o sublime estado de serem pai e mãe. É a paternidade e a maternidade gloriosas. Lembrando-se o homem que seu primeiro berço e também o primeiro berço de seus filhos foram os órgãos geradores da mulher. Verá ele o quanto de respeito lhe deve merecer a função sexual. Porque foi através dela que ele penetrou na vida e cercou-se de seus entes queridos. Não só a paternidade e a maternidade são gloriosas, como também representam encargos sublimes, por permitirem ao homem e à mulher terrenos cooperarem
diretamente com o Altíssimo na manutenção da vida na face da terra. Entretanto, manter a chama sagrada do amor e do respeito a brilhar perenemente no altar doméstico não é coisa fácil. Dificilmente se encontram reunidos pelos sacrossantos laços domésticos, almas da mesma esferas. Daí nascem as lutas íntimas e morais que, por vezes, ameaçam a estabilidade do lar e frequentemente o transformam em círculos infernais. Quando o casal não mantém hábitos respeitáveis ou quando não há paz doméstica e perfeito entendimento entre os cônjuges, instalam-se conflitos vibratórios que dificultam sobremaneira a reencarnação dos espíritos chamados a povoarem aquele lar. Porque constantes desentendimentos entre os esposos geram ondas magnéticas destrutivas que não só afetam o corpo que se formam, como causam sérias perturbações no espírito cuja reencarnação se está processando. Para evitarem-se desastres de consequências imprevisíveis, o homem e a mulher, unidos pelo matrimônio, deverão recordar-se constantemente que o lar é um templo em cujo altar é necessário que se sacrifiquem reciprocamente. É importante explicar que nesse contexto do espiritismo e da sexualidade e da função sexual, está se dizendo justamente no ato de reencarnação, ou seja, né, é o ato sexual em função da reencarnação, ou seja, no ato de procriar, ou seja, a ideia do matrimônio, de gerar filhos, num ato como, então haverá uma reencarnação, haverá a procriação, haverá a fecundação, então tudo isso já num contexto matrimonial, ou seja, um homem, uma mulher e vai ser feito a procriação, entendeu? Não só a função sexual em si, né? Mas o ato da reencarnação. Né? Não só do ato sexual em si, entendeu? Aí ele não abordou o ato sexual de uma forma isolada, né? Isso, colocou numa concepção até social, sociofamiliar. Isso, Aqui é justamente falando assim, não, então vai haver a reencarnação, então no contexto familiar. Essa reencarnação é o sexo. Isso, Então, é justamente explicando isso. E aí, por exemplo, dentro de um lar desestabilizado, a reencarnação fica comprometida. E aí traz realmente essa reflexão na ótica espírita de que para se ter uma família, antes de se ter uma família, é necessário ter um pai e uma mãe equilibrados no relacionamento. E aí, o que a gente mais vê? Pais e mães desequilibrados em um relacionamento, tendo filhos e filhos crescendo num ambiente desequilibrado. Então, já não é nem espiritual fala isso, né? Até a psicóloga fala que é realmente importante ter esses pilares aí para ter uma família harmônica, né? Sim. E hoje em dia, infelizmente, a gente parece que, eu não sei se porque está sendo muito visível, mas a sensação que a gente tem é uma tendência de pais e mães separados ou quando estão juntos de uma forma conturbada, gerando filhos conturbados e desequilibrados por causa dessa tendência que eu imagino existir. O livro, ele tem todo esse contexto, a gente tem que lembrar que o livro foi escrito por volta de 1970, né? E ele traz realmente no altar doméstico, ou seja, um ambiente familiar de uma família, homem, mulher, aquele contexto familiar conhecido, tradicional mesmo, né? Então, a ideia é essa, de uma família tradicional, né? Então, esse é o contexto. E aí ele traz a ideia de que se há um desequilíbrio, a reencarnação ali não vai acontecer de uma forma boa, né? E sim, uma vez que a própria reencarnação aconteça, vai haver um prejuízo até psicológico, né? Então, quando a gente fala nossa dívida para com o sexo, em nossa ignorância, temos menosprezado as faculdades criadoras do sexo, desviando-os para as viciações. Com raras exceções, os atos sexuais têm sido fontes de abuso e não veneráveis como deveriam ser. Durante nossas incontáveis reencarnações, temos vivido em constante desequilíbrio sexual, onde se originaram conflitos e paixões que se projetaram nas reencarnações sucessivas. Muitos desajustes e muitos sofrimentos de hoje têm como causa principal o abuso do sexo nas reencarnações passadas.
Todas as vezes em que usamos o sexo fora do sagrado instituto da família, ligamos-nos a entidades estranhas ao nosso círculo evolutivo. Quando o homem ou a mulher se esquecem de seus compromissos matrimoniais e buscam alhures às emoções do sexo, ligam-se a seus parceiros de aventuras. Ao desencarnarem, sentem-se atraídos uns aos outros, e só então vem o desequilíbrio em que se precipitaram, e lutam por reequilibrarem-se, o que só lhe será possível através das reencarnações retificadoras. Por um sem número de comunicações de espíritos desencarnados, cujas experiências sexuais nem foram dignas, o Espiritismo nos demonstra a responsabilidade que pesa nos ombros do homem e nos da mulher, nos tocantes às relações sexuais. Quaisquer desvio produz consequências funestas. Não se brinca impunemente com os órgãos geradores da vida. O mau uso deles nos arroja em perturbações de cura difícil e frequentemente demorada. O quererem o homem e a mulher gozar clandestinamente das emoções do sexo origina conflitos e tragédias. Esses conflitos e essas tragédias, com o desencarne de seus protagonistas, transferem-se para o mundo espiritual, onde fecham num círculo de sofrimentos aqueles que os viveram na Terra. Por isso, infelizes daqueles que não se esforçam a tempo no combate às baixas paixões sexuais. A troco do prazer de alguns momentos, recebem séculos de dores. Eis que os pais se lhes antolha uma elevada obrigação a de esclarecerem seus filhos sobre as questões sexuais, tão logo chegue a idade propícia. É preciso os que se iniciam na vida estejam de olhos abertos para com as coisas nobres pertinentes ao sexo, a fim de não resvalarem pela ladeira escorregadia do abuso e da imoralidade. Os pais que não souberem bem orientar seus filhos nos problemas fundamentais do sexo, tornam-se, perante as leis divinas, corresponsáveis com eles pelos desregramentos que cometerem. É importante, né? Novamente, nesse contexto, a gente falar que ele ainda traz o contexto conjugal, né? Então, que ele traz também o olhar de que o sexo como vício. Então, ele explica que o casal, né, e aí o contexto do sexo como vício, ele acaba se ligando a entidades viciosas que vão fazer com que aquele círculo, aquela questão evolutiva vai fazer com que o homem e a mulher sofram ao desencarnar, vão se ligar a entidades que vão atrair eles para os piores lugares que existem em relação à parte sexual, né? Quando a gente trabalha nas questões de desobsessão, a gente vê muito isso. Irmãos ligados a entidades justamente por questões sexuais, né? Tem um livro que eu vou indicar aqui, já que já estamos num livro, já indicando outro, é o Sexo Além da Morte, também foi psicografado mais ou menos nessa mesma época, talvez até um pouco depois desse, acho que nos anos 70 também, psicografado pelo Chico, né? Ele fala mais em detalhes sobre o uso dessa potência sexual na nossa vida. E uma coisa que é muito clara, que eles repetem muito no livro lá, é que o sexo não é bom e nem ruim. Ele é um método, como aí disse, né? É uma ferramenta, um instrumento para trazer espíritos a reencarnar aqui na Terra. E essa é a função dele de uma forma assim, fisiológica, como se ele fosse um portal para trazer os espíritos aqui para esse mundo físico, né? E aí ele pode ser de um uso totalmente exacerbado ou de uma forma assexuada, que é aquela pessoa que repugna o sexo, né? E aí tem esses equilíbrios opostos, né? Pronto, para mais, para menos, e aí a gente tenta buscar realmente o equilíbrio de uma forma saudável, que faça sentido também para o espírito, né? Porque uma pessoa que vive da carne,
Não precisa ser só do sexo, pode ser da carne e dos vícios, da vida que é abundante, materialista, que vem nos tentando nessa encarnação. Então, aí ela não vive nada do espírito e vive uma vida... Aí ela traz o quê? Uma solidão, ela traz vários problemas, né, consequentes dessa vida extremamente materialista. Então... materialista em todos os âmbitos. Então a gente tenta buscar um pouco o lado espiritual desse nosso instinto, trazer uma consciência moral, intelectual e espiritual para que isso, mesmo o mais selvagem que for, para a gente poder trazer por esse lado da consciência, de que está praticando algo consciente, livre, e que existe ali respeito, existe muitos outros aspectos que fazem isso ser algo mais profundo e menos selvagem possível. E não estamos condenando o ato, só estamos trazendo ele para um lado mais equilibrado do ato em si. Porque assim, é muito importante a gente entender que o livro, quando ele foi escrito, ele vivia um contexto social da época, né? Então, o sexo, ele era um tabu a ser falado, a ser escrito. Então, você tem toda uma questão contextual, certo? A forma como ele foi escrito, a forma como ele foi falado, a forma como ele é explicado. Então, o sexo, praticamente, ele era feito dentro do matrimônio. Então, não existia o sexo fora do matrimônio como o sexo é feito hoje. Mas, o que se sabe sobre o sexo? O sexo, a troca de energias, ela é feita tanto de uma forma encarnada como uma forma desencarnada. E os espíritos que estão desencarnados, eles estão ali ao nosso lado, eles usufruem dessa energia, né? Eles estão ali, eles também recebem, né? Eles sentem também essa questão quando você tem essa troca de forma primitiva, né? Dessa forma carnal. Qual é a diferença? Então, quando eu estou no ambiente da minha casa, fazendo sexo com o meu marido, de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, eles estão lá? Não. Por quê? Porque existe um amor, existe um critério, existe lá uma proteção, certo? Existe lá um resguardo do lar. O tipo de energia que se dissipa ali é outra. Né? A energia que envolve ali é completamente diferente. Agora, quando você está num outro contexto, vamos chamar assim, mais carnal... selvagem... primitivo, né? A energia é outra, a troca de energia é outra. Então, o que acontece? Os espíritos que estão ao lado também vão ser outros. É lógico que tem toda a proteção da pessoa, a questão de merecimento, quem está ali, às vezes, né? De não entendimento. De não entendimento, de ignorância. Então, por exemplo, é um casal de namorados, tá sendo um sexo respeitoso. Então, também tem essa questão toda, que é levado muito em conta, mas isso não significa que você não tá tendo ali alguém que tá, né, às vezes não, tem o merecimento, tem a proteção, tem uma série de coisas. A questão aqui dita é justamente aquele sexo que não é feito de forma respeitosa, e sim de forma de vício, né, aquele sexo de forma viciante, compulsória, impulsiva, que aí envolve outras questões, que aí você acaba se ligando como um vício mesmo. E ao desencarnar, a pessoa vai ser atraída para esses irmãos. Então, muitas vezes, por exemplo, existem diversos relatos de pessoas que dormem, né? E aí, ao dormir, tem sonhos muito reais de relações sexuais com outras pessoas que não conhecem, né? Então, que tipo de sonhos são esses? Né? São obsessões. São espíritos obsessores que, ao dormir, se aproveitam. Então, por exemplo, então eu sou uma pessoa que durmo e constantemente tenho sonhos que eu tô tendo relações sexuais com espíritos, com pessoas que eu desconheço. Né? Isso é o quê? É um indício de obsessão.
né? Então o que eu faço? Procure uma casa espírita, procure um tratamento espiritual, porque isso também é importante, né? É sobre isso que a gente está dizendo. Então, trocando aqui, trazendo à luz da atualidade, basicamente é isso. E quando você tem, por exemplo, uma troca de parceiros e tudo mais, essa troca de energia que você tem é isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, porque a gente está se relacionando com que tipo de pessoa, né? Quer completar? Acho que encerrar, tá dando um horário ali, mas vamos concluir. Eu entendo que, né, como você está dizendo, ao contexto do próprio livro que foi escrito e tal, e essa questão do matrimônio, a gente sabe que foi criado pelo humano, como diz lá no livro dos Espíritos do Kardec, que o matrimônio foi que foi feita uma pergunta, né, o que o espiritismo, os espíritos acham do casamento, né, do matrimônio, e eles responderam lá que é um grande passo da humanidade e tudo mais, para poder, porque se não existisse o matrimônio, estaria todo mundo muito louco, né, vamos dizer assim. E aí ele foi uma coisa muito positiva para a humanidade, né, no quesito evolução. Mas a gente sabe que, querendo ou não, ele é um rótulo, né? Que nem as leis humanas, o matrimônio também, ele é um matrimônio humano, criado por humanos, imperfeitos, cheios de, né, formalidades. Então, o que vale o matrimônio? Ele é meio que uma seta meio que tentando direcionar algo bom, né? De uma forma meio imperfeita, né? Mas o que vale de fato você não precisa estar casado num papel, não precisa estar casado numa igreja para estar tendo relacionamento com uma pessoa de uma forma respeitosa, completa, amorosa, de formar uma família. A gente sabe que não é necessário. A gente precisa muito mais na prática que isso aconteça do que formalmente. Formalmente é só uma indicação ali para você seguir, mas se você tem amor, tem carinho, tem um relacionamento com uma pessoa de uma forma respeitosa, de admiração, de uma parceria, aquilo ali é o que Deus quer da gente. Sim. O que está no nosso coração. Então, é o que mais vale. Vale que qualquer outro papel, qualquer outra coisa criada pela humanidade. É o que está no nosso coração, junto com o nosso parceiro. E pode ser também ao contrário. Tem pessoas que são casadas num papel bonitinho, tudo na igreja, e não tem esse amor, não tem esse respeito, não tem essa admiração. E aí, o que adianta, né? Mas lá na fachada, nas aparências, está parecendo algo perfeito, mas não é. Então a gente tem que... o Espiritismo é maravilhoso por causa disso, porque ele sempre traz para essa essência, né, do que realmente é a nossa intenção, do que realmente está no nosso coração perante o nosso parceiro, nosso relacionamento. Né? E o mais importante de tudo isso, uma coisa que eu vejo hoje, muitas pessoas falando porque agora eu vou jogar, né? Porque eu tô casado com ele, mas eu vivo um relacionamento infeliz e eu não posso me divorciar porque é contra o que Jesus quis. Em nenhum lugar existe Jesus dizendo: fique com alguém e seja infeliz. Em nenhum lugar da Bíblia existe uma passagem onde Jesus diz. Perfeito. Tá? Porque é contra a lei do amor. Quando Jesus diz: amai uns aos outros e ame a ti mesmo. Então, como que você vai se amar se ferindo? Não existe isso. Não existe isso. Então, não existe a concepção de que Jesus disse: fica com alguém mesmo sendo infeliz. Fique com alguém mesmo que este alguém te cause prejuízos terríveis. Então, não existe você continuar num matrimônio, tá? Infeliz. Fazendo sexo obrigado, né? Por causa do matrimônio, ou cumprindo as leis maritais ou as obrigações maritais, porque Deus quis, porque Jesus quis. Isso não existe. E o Espiritismo vem para falar isso. O Espiritismo vem e mostra tudo isso, mostra o quanto Jesus é amor e o quanto nós não podemos ser reféns
de palavras que foram deturpadas ao longo de anos. Jesus só prega o amor. Jesus só prega o nosso bem. Jesus só nos deixou palavras de amor. Então, se você está preso a um relacionamento porque diz que Jesus quis assim, você está enganado. Com certeza. Acho que você falou tudo aí em relação a essa alienação aí que acontece, que é muito comum hoje em dia também, né? Né? Vamos desmistificar esses casamentos infelizes. Exatamente. E isso sim é um desequilíbrio. Porque isso faz com que as pessoas queiram buscar relações extraconjugais e desequilibrar ainda mais a sua vida e acumular débitos. E se ligar a espíritos inferiores. Sim. Certo? Já se foi o tempo onde tinha que casar o príncipe com a princesa do outro grupo lá, do outro reinado, para poder ter ligações com... Exatamente. Isso, você troco tem que, de terras. Você tem que ficar com a pessoa que você quer, e a pessoa tem que estar com você porque você quer ser feliz, né? Exatamente. Graças a Deus a gente tem essa opção de escolha hoje e ainda tem muito disso, né? Nos resquícios da história, na cultura, de que a gente tem que meio que ficar por uma questão até estética, né? Exatamente. Certo? Perfeito. Vibremos. Vamos fazer as orações finais aqui. Agradecer a Deus por essa experiência, por essa leitura, por essas palavras, que possamos absorver e praticar e nos libertar de muitas prisões que a própria sociedade e a cultura nos impõem, e que com a informação que se quebre todos esses rótulos, esses dogmas antiquados que corrói e prejudica a nossa própria felicidade. Porque Jesus quer que nós sejamos felizes, libertos, e que busquemos a luz, que busquemos a paz e a felicidade que está dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. É isso aí. Dia 20 de novembro, às 14 horas, no Centro Espírita Cristão, nós temos mais uma reunião aberta de psicografia. Se você quiser, será muito bem-vindo. Até lá. Obrigado, boa noite.